Pastor, quando chegou naquele momento assim, depois já de algumas viagens, né, trabalhando na igreja, lecionando aqui no Instituto Bíblico, em que o senhor falou assim, eu sou pregador agora. Eu realmente sou pregador. Eu sou igual aqueles homens que eu via na minha igreja lá no Pará. Como que caiu a ficha, assim, eu sou pregador? Eu acho que essa ficha começou a cair, Rodrigo, quando eu comecei a ser convidado para eventos que esses homens também pregavam. Você começou a encontrá-los? Eu comecei a encontrá-los. Quando eu comecei a encontrá-los, agora eu falava do ambiente, eu comecei a viver no mesmo ambiente que eles estavam. Porque o Brasil ele tem como se fosse um circuito. Gente, festa, todo final de semana tem, para tudo quanto é canto. Tem festa na roça, na vila, na congregação, na sede. Tem congressos e congressos, tem trabalhos e trabalhos, tem trabalhos bons que não são divulgados, tem outros que tem uma mega divulgação, enfim. Quando eu comecei a ser inserido em cartazes, em eventos, onde homens que eu comecei a ver lá na minha mocidade pregando, e agora eu estava junto com eles, ouvi como... eu ouvi já da boca do pastor Gilmar Santos, pastor Takayama, ouvi do pastor Napoleão Falcão, ouvi do pastor Gilvan Rodrigues, né, falar, meu amigo, que bom. Um dia eu cheguei para ministrar num evento no pastor Zé Carlos de Lima, na Paraíba, um lugar que eu vou muito, pela misericórdia de Deus, já preguei 12 vezes ali na sede, no Jaguaribe, com o pastor Zé Carlos, que hoje é um dos púlpitos mais, assim, concorridos e desejados do Brasil, né? Bem estreito para pregar ali, pela misericórdia de Deus, Deus me fez cair na graça daquele povo. E uma das vezes que eu estava lá, o pastor Gilvan Rodrigues estava lá. Eu falei, gente, como é que prega o pastor Gilvan aqui? Falei, eu cresci olhando o senhor pregar, pastor. Eu vou pregar igual o senhor aqui. E Jesus vai, e é do caminho de Emaús e tal. E ele sorria, ele achava bom. E o interessante é eu ali pregando, e ele glorificando, adorando, até anotando algumas coisas. Eu brinco num vídeo, tentando na internet, vou lá, coloco a mão e diz, não anota não, pastor, não mata de vergonha não, eu copiei do senhor. Tô falando tudo que eu aprendi com vocês. Então, quando eu comecei a viver num ambiente desse povo, eu comecei a entendeu? Que Deus estava ali dando um teto para o ministério. Interessante, Rodrigo, que todo mundo, isso não é para o ministério, gente, isso é para a vida. A gente precisa descobrir o teto daquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós descobrimos o teto daquilo que Deus tem para nós não nos frustramos, porque nós entendemos até onde Deus quer que a gente chegue. Gente, esse negócio que lá atrás o povo dizia, pregador dizia, hoje você está embaixo, aí você vai estar aqui em cima. Para com isso. Se todo mundo que está lá embaixo vir aqui para cima, quem que vai ficar lá embaixo para ouvir, meu filho? Raciocina. É verdade. Nem todo mundo. Tem gente que vai ser regional, tem gente que vai ser municipal. Tem gente que vai ser interestadual, tem gente que vai ser internacional. Tem gente que vai ser pela internet. Tem gente que vai ser pela internet, vai ser o pregador aqui da internet, da web, não é? Então, tem gente que vai ganhar pessoas aqui pela rádio, pelo podcast. Eu quero entender o seguinte, o que Deus tem para mim. Encontre o seu lugar no corpo de Cristo, porque enquanto você viver no lugar errado no corpo, você não será útil, você será incômodo. No dia que você encaixar o seu lugar certo no corpo de Cristo, você vai ver que você vai gerar e que você vai produzir. Eu vivi isso quando eu cheguei em Uberlândia. O sonho do meu pai era me ver tocando um violão. Meu sonho, queria ver meu filho tocar um violão e cantar na igreja. Ô, irmão, eu sou desafinado até para bater campainha, irmão. Não é palma, não, é campainha. Eu não adianta, eu não sou para música, não sou. Um dia desse aqui na sede eu brinquei com o nosso maestro Elias, falei Lá maior, é porque eu decorei, eu vi um pregador falando Lá maior, eu falei Lá maior, eu decorei também, eu não entendo nada. E eu fui tentar aprender violão, irmão, eu fiquei 2 anos estudando com um professor do conservatório aqui de Uberlândia. Eu rachei, eu sangrei os dedos, irmão, eu não aprendi a cantar, nem atirei o pau no gato. Nossa. Um dia eu me lembro que Deus usou ele para mim, Rodrigo. Ele dava aula na casa dele aqui no Tibere, e eu com meu violão aqui nas costas, assim, ele com o violão dele lá e falou, olha, você tem que sentir a música. Olha o compasso, ó, olha o tempo. Imagina Davi, fecha os olhos, aí eu fechei. Imagina Davi no campo, Davi tocando a harpa e tal. Imagina, vai imaginando. O que é que você imagina? Aí eu comecei. Davi no campo, ninguém via, mas Deus via. Davi anônimo, mas o céu já o conhecia. Mais vale ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Ninguém manda te chamar, mas o céu não te esqueceu. E aí, rapaz, ele tirou o violão na hora aqui de cima das minhas pernas e falou, pelo amor de Jesus Cristo, vai pregar. Isso aqui não é para você. Deus não lhe deu esse dom, você está no lugar errado. E graças a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje tem muita gente frustrada do ministério e muitas vezes a culpa não foi nem dele. A culpa foi do miserável, do profeta, que um dia colocou a mão na cabeça dele e falou que o miserável ia ser pregador, ia ser cantor, ele não tinha nada a ver com o ministério que ele foi seguir.
E hoje ele está frustrado na vida. Então entenda o teto que Deus tem para a sua vida. Tem gente que vai ser uma bênção no ministério como diácono, só como diácono. Não consagra ele a presbítero, não, porque o dia que ele for presbítero ele vai ser uma tragédia. Tem gente que vai ser útil como presbítero. Se você levar ele a pastor e der para ele uma igreja, irmão, ele vai acabar com o rebanho. Então eu preciso entender o teto daquilo que Deus tem para mim. Tem gente que fica fascinado, olhando o Instagram da gente, olhando stories, avião, hotelzão, entendeu? Aí ele começa a vir para o ministério encantado com isso. Não, irmão, tu quer viajar? Liga para a CVC. Entendeu? Eu não vou viajar pelo turismo, eu vou viajar pela obra. Tanto que eu ainda ando. Eu ando de ônibus, eu ando de carro, eu ando de jegue, quem me acompanha nas transamazônicas da vida aí. Eu ando de poeira, eu subo o Rio Amazonas aí 2, 3 dias de barco para poder pregar o evangelho, porque eu aprendi o seguinte, eu preciso me adaptar à igreja. Não é a igreja que se adapta a mim. No dia que a igreja tiver de adaptar a mim, eu deixei de ser homem de Deus e eu virei artista. Artista que o povo tem que se adaptar a ele. Eu não. Pastor, o que vocês comem? Farinha e peixe, eu como. Pastor, cuscuz, eu como. Amazonas, jiboia ao molho, como. Cabeça de macaco, igual eu já comi demais da conta, já no Amazonas, como. Cérebro de macaco com limão e sal, como. Vambora. Pastor, que dorme na rede, eu durmo até de cabeça para baixo, igual morcego. Eu já dormi numa rede lá no extremo do Amazonas, cheio de carapanã. Carapanã, gente, é um pernilongo, parece uma mutuca daquelas que ferrou cavalo, que quando aquilo morde, arranca um pedaço da gente. Nossa. Carapanã me comendo vivo lá. Um dia eu tava lá, depois de 2 dias, eu fui pregar em Umuarama, Araruama, aliás, no Rio de Janeiro, passou me hospedou no Copacabana Palace, meu irmão, entendeu? A diarinha mais barata lá era 1.700 conto. Um dia eu tava na rede com carapanã me comendo. E aí, pastor, se for para voltar lá para a rede, para as carapanã, volto do mesmo jeito. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para me adaptar à obra. Esse é o caminho. Se você viver dessa forma, você marca pessoas. Jesus dividiu a história, Rodrigo, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não foi por causa dos milagres que ele fez, não. Foi porque Jesus marcava pessoas. Na mesma hora que ele estava em cima de uma montanha pregando para a multidão, ele desceu de lá para pregar para uma única mulher na beirada de um poço. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo, você é importante para mim. Hoje tem gente que se hoje ele pregar para uma multidão, amanhã liga para ele poder pregar para 1, para 2, para uma congregação. Ele diz, irmão, como diz aquele rapaz lá do Flamengo, né, Gilson? Estou no outro patamar, entendeu? Então a gente precisa disso.